Olha, algumas coisas que podem explicar o motivo do desespero do Bolsonaro e também do Ciro Gomes. O Lula em Brasília, ele conseguiu mudar o jogo político. Ainda não se sabe a dimensão da mudança que o Lula conseguiu fazer, mas algumas coisas eu vou contar aqui nesse vídeo e você vai ficar boquiaberto. O Lula está conseguindo encontros com pessoas que a gente nem imagina. Por exemplo, quinta-feira o Lula terá um encontro com o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. Rodrigo Pacheco, que até 2, 3 semanas atrás estava na linha de frente junto com o Bolsonaro, defendendo o bolsonarismo. Aí foi atacado pelo Flávio na abertura da CPI da Covid, aí desandou completamente a maionese. O Lula já teve encontro com o Kassab. Kassab, ele é o fundador, dono do PSD. O PSD é um partido da base do Bolsonaro, é inclusive o partido do Fábio Faria, ministro das Comunicações. O Bolsonaro tem um ministério, esse partido tem um ministério no governo Bolsonaro. O Fábio Faria é tido como os bolsonaristas mais, aqueles fascistas, os olavistas, como um traidor dentro do governo. O Kassab é quem está levando o Rodrigo Pacheco a encontros com empresários. Olha só como o jogo político está movimentando. Para tornar o Rodrigo Pacheco com status de presidenciável. Ele está colocando na cabeça do Rodrigo Pacheco que ele pode ser presidente da República. Aí o Lula se reúne com o Kassab, tem abertura os dois, e depois logo disso o Lula se reúne com o Rodrigo Pacheco. Olha, tá dando match do Lula com todos os ex-aliados do Bolsonaro, aqueles do Centrão que estavam com o Bolsonaro até fevereiro, agora já não estão mais. Olha como o Bolsonaro, a base de apoio do Bolsonaro está correndo. Para piorar para esses pessoais, para os fascistas, o Lula também está trazendo novos senadores para o PT. O PT pode ganhar 2 novos senadores nos próximos dias. Um é o Fabiano Contarato, que é senador do Rede Sustentabilidade lá do Espírito Santo, e outro é o Everton Rocha, que é do PDT, partido do Ciro Gomes, lá do Maranhão. Os dois querem ser governadores, querem concorrer ao governador do estado deles em 2022. E aí o apoio do Lula muda tudo para eles. Olha, tá virando. Eu vou explicar tudinho aqui, você vai falar, caramba, como tem um político... Se tem um político habilidoso no Brasil, o nome dele é Lula. Vou falar disso tudo, mas antes um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você quer ver a onda vermelha chegar em 2022? Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundinho. É de graça se inscrever. É só clicar embaixo do vídeo em inscrever. Aproveita, ativa o sininho. E aí você tá inscrito, você tá ajudando a oposição. Que aqui nós fazemos oposição ao bolsonarismo todos os dias. Eu e as mais de 480 mil pessoas que são inscritas no Plantão Brasil. Estamos quase chegando ao 500 mil. Eu vejo nos comentários, pessoal, 500 mil, 500 mil. Calma, estamos chegando lá. Estamos chegando lá, com muita calma. E a gente faz oposição também nas ruas, ó. Esse aqui foi em Itaporanga, na Paraíba. Esse carro de som aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo um trecho desse carro de som em Itaporanga, na Paraíba. E também vou mostrar o de João Pessoa, 2 cidades lá da Paraíba. Esse de João Pessoa é hoje, o de Itaporanga foi ontem. Assim que, no finalzinho do vídeo eu mostro aqui, a gente tá lá denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro, que ele foi contra a vacina, que ele não quis comprar as vacinas, a mansão do Flávio a gente denuncia também, olha, a inflação galopante, tudo, desastre econômico, a gente denuncia isso tudo nas ruas, para a população ficar sabendo. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário tem o Pix, o PicPay e o Apoio. Eu queria pedir desculpa pro pessoal de Itaporanga, que teve um vídeo, acho que no vídeo passado eu falei uma vez ou duas, eu falei Ituporanga. Gente, são muitas cidades no Brasil, ainda mais cidades do interior, onde eu nunca fui. Aí, às vezes, outro dia tinha uma cidade do Paraná que eu fiquei treinando a cidade, o nome da cidade para fazer o vídeo que eu não conseguia lembrar. Ainda mais que tem tanta coisa aqui, ó, que às vezes falta uma letrinha de uma cidade. Outro dia eu falei Parauapebas e esqueci também uma letra. Mas calma, o importante é que estamos lá denunciando o Bolsonaro. Quem quiser ajudar já sabe, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário já falei como. Agora vamos falar sobre as alianças do Lula, o que está acontecendo lá. Ó, o Lula tem encontros com o Rodrigo Maia, vai ter ou já teve, a gente não sabe exatamente a agenda do Lula. Ele fala depois que o encontro já aconteceu, inclusive muito inteligente fazer isso. Mas com o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, você tem que lembrar o seguinte, o Rodrigo Maia é um dos líderes do Centrão. E o Rodrigo Maia é de direita. Então quando o Lula tem encontro com alguém do outro lado, o Lula está expandindo as suas bases. Isso é muito necessário agora. Aí o Lula consegue falar, ele tem abertura agora com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tá para sair do DEM e tá para ir pro PSD, que é o partido do Kassab. Aí o Lula fala com o Rodrigo Maia e fala com o Kassab, que é o dono do PSD, que é da base bolsonarista. Veja bem com quem que um dos maiores aliados do Bolsonaro, o PSD, tem a segunda maior bancada do Senado.
Um partido muito importante para o Bolsonaro. Ainda mais que a CPI está correndo no Senado. E tem uma base grande também na Câmara dos Deputados. O Lula fala com o Kassab e com o Rodrigo Maia, coincidência ou não, ele falou com o Kassab 2, 3 horas depois, o Kassab anuncia, o PSD anuncia que o prefeito do Rio de Janeiro, que era do DEM, fechou com o PSD. Parece futebol, quando chega o fim da temporada e os times estão contratando. Enfim, o Lula é o Real Madrid. Quem tem mais cacife para contratar é o Lula. Pois bem, o Lula falou com o Kassab e o prefeito do Rio de Janeiro, que era do DEM, foi pro PSD. Isso, imagina que você está num jogo de carta, quem tiver as melhores cartas ganha. O Lula está trazendo cartas fortes, não só para ele, para o PT, mas para quem pode ser e deve ser, provavelmente, aliado do PT nas próximas eleições. O Eduardo Paes tem a abertura também para falar com o Lula. E o Lula se encontrou com o Freixo, do PSOL, e veja bem, o Freixo não foi candidato à prefeitura do Rio de Janeiro no ano passado, porque parte do PSOL não queria que o Freixo fizesse alianças mais amplas. E o Freixo é a favor, assim, contra o bolsonarismo, a frente tem que ser ampla. Assim, se tiver mais gente que queira entrar, ok, mas a frente pode ser ampla, sim, contra o bolsonarismo. O PSOL não. O PSOL é muito assim, queremos só esquerda, esquerda, esquerda. Se aquele cara tem uma opinião que eu não concordo, não, sai. O Freixo não é bem assim. E aí de dentro do PSOL, minaram a candidatura do Freixo, senão hoje ele seria com certeza o prefeito do Rio de Janeiro. Tá, só que o Lula vai apoiar o Freixo para governador no ano que vem. Aí o PSOL, esse pessoal mais radical do PSOL, que não sabe fazer política, pensa num partido que é zero de estratégia, é o PSOL. Só é zero de estratégia. Esse pessoal aí do PSOL vai ter uma escolha difícil em 2022. Ou se eles continuarem tentando minar o Freixo vai acabar saindo do PSOL inevitavelmente. E para onde você acha que o Freixo vai? Para o PT. E olha, imagina isso. Mas, se não sair, o Lula já falou, ele apoia o Freixo como candidato a governador no Rio de Janeiro. Muito provavelmente, eles fechem alguma coisa com o PSD. Olha, essas são possibilidades. Fecha alguma coisa com o PSD do Kassab, porque tem agora o prefeito do Rio de Janeiro. Para você ter ideia, no Rio de Janeiro está fechado o apoio do Lula ao Freixo. Imagina, tirar um bolsonarista e colocar justo o Freixo, foi o líder da CPI das milícias, que vai pra cima dos milicianos. Seria a melhor coisa que já aconteceu, pra mim, Thiago, nos 500 e tantos anos de história do Brasil. Naquela região ali do Rio de Janeiro, a melhor coisa que já aconteceu seria o Freixo governador. Tá. O Lula conseguiu, ele convidou o Fabiano Contarato do Rede para vir para o Partido dos Trabalhadores. Eu falo vir porque eu também sou do PT. Tá, eu sou petista roxo. Desde o dia em que o Lula foi condenado, eu me inscrevi no PT em 2017. O PT fez uma campanha de filiação. Tá, aí o Lula convidou esse senador. O Fabiano Contarato, ele quer ser candidato ao governo. Eu falei muito aqui nos últimos dias. O cara vai para senador. Aí, como o senador tem mandato de 8 anos, no quarto ano de mandato, ele pode tentar um governo de estado. Se ele perder, ele continua sendo senador. Se ganhar, vira governador. E aí entra o suplente dele e fica no Senado. Então, Fabiano Contarato, ele quer tentar o governo com apoio do Lula. O Lula o convidou para vir para o PT. Só que o governo do Espírito Santo é do PSB, Partido Socialista Brasileiro. O PSB, que tá para fechar, é muito provável, eu falo isso de probabilidade, não é que eu tenho informação não, mas assim, analisando tudo, que o PSB apoia o Lula em algum momento. O Ciro quer porque quer o PSB com ele, tentou na eleição passada, inclusive o Ciro ficou bravo com o Lula, foi um dos motivos do Ciro perder a paciência com o Lula, dele ficar tão bravo, foi que o Lula conseguiu trazer o PSB. Uma política assim, você traz quem der para o seu lado, você não tem que ficar vendo, o meu adversário quer o apoio desse partido, eu vou deixar que ele fique. Não existe isso. O Ciro quer que todo mundo faça a política dele. Se fosse Big Brother, ia ser o primeiro eliminado. Tá. Aí, o Lula, conseguindo um possível candidato ao governo do Espírito Santo para o PT, e o governador do Espírito Santo é do PSB, o Lula tem uma barganha, assim, talvez o Fabiano Contarato não concorra ao governo, mas vocês me apoiam em outro lugar, vocês me apoiam à presidência, vocês retiram o apoio a outro partido, alguma coisa assim. Então o Lula ele ganha uma carta muito importante. Só que o Lula também se encontrou com o Everton Rocha do PDT. O PDT é o partido do Ciro. O Everton Rocha quer ser candidato ao governo do Maranhão. O Flávio Dino é governador lá já por 7 anos, não pode tentar reeleição. O Flávio Dino provavelmente tente ou o Senado ou uma vice-presidência de alguém. Tá, o Lula falou, eu já te apoio aqui, se o PDT não te apoiar, pode vir pro PT que a gente te apoia. Olha só, o Ciro perde, o PDT do Ciro pode perder um senador, o Ciro fica numa posição delicadíssima com um dos seus senadores e com um dos aliados que ele estava contando que era o PSB. Só que o Lula, falando com o Kassab, que está trazendo olha só, o do PSD agora, voltando,
falando com o Kassab, que tá para trazer, não, já trouxe o prefeito do Rio pro PSD, e o Rodrigo Maia também tá indo para ir para lá, o Lula enfraquece o DEM. O DEM que o Ciro estava querendo que fosse aliado dele. E aí amanhã o Lula vai falar com o Rodrigo Pacheco, que é um dos maiores aliados do Kassab. E o Kassab colocou na cabeça do Rodrigo Pacheco, eu expliquei aqui nos últimos dias, que ele pode ser presidente. Rodrigo Pacheco, ele tá numa ascensão meteórica na carreira dele. Ele não era nada 2 anos atrás. Virou senador, primeiro mandato, 2 anos depois já é presidente do Senado. E assim, num momento turbulento do Brasil, ele tá aparecendo muito. Aí o Kassab falou, pô, você pode ser presidente, quem sabe? Então, imagina a autoestima do cara lá na lua, o ego do cara inflado assim, quase explodindo. Aí vem o Lula, o político mais habilidoso do Brasil. Lembre-se que o Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado com apoio de 11 partidos, inclusive do PT. E o Rodrigo Pacheco estava fazendo o jogo do Bolsonaro até 2, 3 semanas atrás, né? Até menos. Eu até falei aqui tantas vezes que tem o ranço dele, mas pode mudar de lado. E o Lula amanhã vai exatamente tentar isso. Se o Bolsonaro perde, e já tudo indica que já está perdendo, se ele perde o Rodrigo Pacheco, Bolsonaro vai ter o maior problema da sua gestão, o maior de todos. Vai ser perder o Rodrigo Pacheco. Então o Lula está mudando completamente o jogo político, ele corta as asinhas do Ciro, ele corta as asinhas do Bolsonaro, ele chacoalha, imagina um jogo de xadrez, você chacoalha o tabuleiro. É isso que o Lula fez. Chacoalhou completamente o tabuleiro e derrubou várias peças dos adversários e o pior, pior para eles, né? Trouxe várias peças para o nosso lado. O jogo político está mudando completamente com essa chegada do Lula lá. Para você ter ideia, o pessoal já está falando que partidos de centro, até centro-direita, já estão querendo apoiar o Lula. Até a Globo, eu estava lendo a análise, a Globo está muito mais leve. Eu não assisto tanto a Globo mais, eu estava assistindo até um mês atrás, assistia, mas ó, haja paciência, né? A Globo está aliviando muito mais pro Lula. Vou ter que voltar a assistir, ó, curte aí, se inscreve no canal, vou ter que voltar a assistir o Globo News para ver se realmente estão aliviando tanto assim pro Lula, como eu tô lendo em várias análises diferentes. Mas que estão aliviando mais pro Lula, por quê? Porque tem essa possibilidade do Lula conseguir alianças no centro, na centro-direita, que todo mundo tá falando, ó, contra o Bolsonaro, que é o mal maior, é o Lula. A Globo mesmo já falou, ó, esse discurso aí de falar de bolsolulismo, não sei, bolsopetismo, parem com esse discurso, não existe dois extremos. O Lula, no máximo, você pode colocá-lo no centro ou na centro-esquerda, mais do que isso não é, e o Bolsonaro é extremista. Quer dizer, o próprio pessoal que estava falando de terceira via, já está falando que terceira via não existe mais e que a via são duas, é o Lula no centro e o Bolsonaro no extremismo. Enquanto isso, o Ciro, que eu falo aqui, repito 100 vezes, que tem gente que não entende, e ó, tem gente que só entende quando leva um murro na cara, e eu não tô falando um murro assim literal, eu tô falando um murro dos fatos. E tem gente que tá assim com a guarda baixa para levar um murrão bem dado na cara dos fatos. Que é o que? O Ciro é a linha alternativa do fascismo. É isso, o Ciro, quando o Ciro começa a falar de bolsopetismo, o Ciro tá ajudando o Bolsonaro. Quando o Ciro começa a atacar o Lula, ele tá ajudando o Bolsonaro. E o Ciro, ele começou a atacar o Lula desde lá em 2018, ele foi um dos que mais ajudaram o Bolsonaro a se eleger, no segundo turno, ir para Paris e corroborar com aquele discurso que contra o PT vale qualquer um. No PT eu não voto. E aí 40 milhões de brasileiros também votaram nisso, alguns que nem votaram no Ciro, mas o Ciro sendo o terceiro colocado, sendo alguém que é tido como esquerda, falando que não ajuda o PT, aí a pessoa fala, se nem ele que é de esquerda vai votar no PT, eu aqui não vou também, deixa o Bolsonaro mesmo, vamos ver no que é que dá. Tá aí, ó. Estão todos pagando com lágrimas de mais de 400 mil mortos por conta de Ciro, por conta de Bolsonaro e por conta de tantos outros. Mas a maioria desses outros já mudou de opinião e já tá orbitando o Lula, sabendo que ele é a alternativa. O Ciro não. O Ciro contratou a peso de ouro, 250 mil por mês, que sabe se lá de onde ele tirou, um marqueteiro só pra bater no PT. O cara já fez 3 peças, ontem eram 2, agora a terceira, só batendo no PT. É isso. O marqueteiro do Ciro não fala um A sobre o Bolsonaro, é só no Lula que ele bate. Quando ele bate no Lula, ele ajuda o Bolsonaro. Isso é desespero. Desespero. A gente ainda não sabe, é o que eu falei aqui na segunda de manhã. A gente não sabe o impacto da visita do Lula, mas tudo indica que é assim, joga 100 bombas atômicas num local, esse é o impacto da visita do Lula a Brasília. E ó, ainda falta metade da visita dele, não sabemos o que vai rolar. Ele ainda tem encontro com embaixadores da Alemanha, de outros países da Europa, ia ter encontro com a embaixada russa, o Bolsonaro conseguiu barrar, o desesperado Bolsonaro. Vamos ver os próximos passos, mas é isso. Lula conseguiu ele conseguiu trazer cartas muito importantes
para o lado dele da mesa e tirar cartas dos outros. Tá genial a ida do Lula a Brasília. O Lula é muito provavelmente o político mais habilidoso da história do Brasil. Ó, aqui o nosso carro de som, eu vou mostrar aqui, em Itaporanga, Pernambuco. Pelos vídeos, o rapaz deu, sério, eu recebi muitos vídeos, ele não para de mandar vídeo. Eu acho que ele deu umas 20 voltas nos quarteirões onde tinha fila de Caixa Econômica Federal. Aqui, ó, foi hoje de manhã, em João Pessoa isso aqui. Bom dia, começando mais uma ação da campanha Brasil em Ação. Estamos na feira de Jaguaribe, no mercado aqui de Jaguaribe. Fazendo a campanha mais uma vez. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortes por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e Bolsonaro é o culpado. Caminho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Tá assistindo um trecho de João Pessoa, nos próximos vídeos eu vou mostrando mais. Esse carro de som aqui em João Pessoa é o que tinha quebrado no final de semana, ele ainda vai rodar em mais 5 cidades da Paraíba nos próximos dias pra gente. Que Itaporanga é na Paraíba, mas é outro carro de som, não conta. Então são 6 cidades na Paraíba só essa semana, que seriam na semana passada. Ó, já rodamos nessa semana em Castro Alves, na Bahia, Itabuna, na Bahia, Itaporanga, João Pessoa, tem Fortaleza confirmado, tem mais. Porto Alegre já rodamos, já são 6. Estamos rodando também em outras cidades. Tem cidade que eu rodo que eu até esqueço. Itabuna, já contei? Pra você ver, é tanta cidade. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário, Pix, PicPay, Apoie, mas inscreva-se no canal. Falou!